Designer, me conta uma coisa, o cliente já chegou para você falando que queria transmitir luxo, sofisticação e pediu um logotipo e uma identidade visual com dourado? E aí o resultado, na verdade, fica parecendo algo artificial, até mesmo ultrapassado, completamente o oposto daquilo que o cliente tinha pedido, elegância, sofisticação, luxo. Pois é, o dourado não é uma cor. É um efeito. E hoje eu vou te contar o porquê isso acontece e como explicar isso para o seu cliente. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Fê, sou designer, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Vamos falar sobre o problema do dourado. O dourado, ele não é uma cor fixa. Para que a gente chegue nesse efeito, nesse aspecto metálico, a gente precisa usar gradientes. Então, no ambiente digital, para a criação ali do logotipo e dos elementos dessa identidade visual, a gente vai usar gradiente para se assemelhar, para tentar simular esse efeito do dourado. E aí fica algo parecido, mais ou menos com isso aqui. Eu tentei separar alguns exemplos de logos que eu já fiz, trazendo esse efeito do dourado, como esses logos ficariam com esse aspecto dourado. Assim, até fica um efeito legal, mas isso depende muito também da proposta do projeto e onde ele vai ser aplicado. O que acontece é que no ambiente digital a gente não consegue imitar o brilho natural e a profundidade do dourado. Então a gente acaba se aproximando usando os gradientes. Mas nem sempre esse tipo de efeito que a gente simula valoriza e transmite a ideia de luxo e elegância. Muito pelo contrário, no ambiente digital, ali nas redes sociais, no site da marca, pode ficar parecendo um design sem vida, meio genérico e até passando a ideia de algo ultrapassado. É por isso que no digital, essa imitação do efeito do dourado, na minha opinião, não funciona. Vamos falar um pouquinho da parte mais técnica aqui. Quando o cliente chega com essa ideia do dourado, do brilho, de transmitir luxo, elegância, sofisticação, desculpem as cigarras, tá? Ele tá pensando, ele tá imaginando que quando ele pede algo assim, que o resultado vai ser esse. E como vocês podem ver, esse aqui é um tipo de acabamento que, claro, deixa sim esse efeito do dourado. Esse sim fica um efeito elegante, sofisticado, luxuoso, mas isso não é uma cor que a gente fez para identidade visual. Isso aqui é a aplicação de um acabamento, que pode ser o foil ou hot stamping. Se você simulou lá um cartão de visitas com um gradiente parecendo ali, imitando, né, o efeito do dourado e manda para a gráfica para imprimir esse cartão, ele vai sair com esse aspecto de imitação do dourado. Ou seja, vai sair com a cor chapada ali desse gradiente que você fez. Não vai sair com esse efeito. Se você quiser que saia com esse efeito, você tem que comunicar lá na gráfica. Olha, eu quero acabamento hot stamping aqui no logotipo, eu quero esse tipo de acabamento. Então isso não é uma cor que você simula e consegue esse resultado na criação do design. Isso é o acabamento que você escolhe do efeito dourado. Isso vale também para o rose gold, para o metalizado, para os outros efeitos também. Esse efeito, essa aplicação do acabamento, do hot stamping, funciona no mundo físico. Na papelaria, nas embalagens, nas placas, nas fachadas, os letreiros dourados ficam lindos nas fachadas. Mas no digital, o dourado não funciona. Esse no caso que eu estou trazendo aqui, que é essa imitação do dourado que a gente usa, os gradientes, tá? E isso vai muito da mensagem que o seu cliente quer transmitir. Vou contar um caso aqui para vocês do meu cliente, que ele queria desenvolver uma identidade visual para a marca dele que é de luxo. Cliente AA+, assim, é extremo luxo. E ele queria muito dourado. Só que quando ele conversou comigo e ele falou, Fernanda, é luxo, elegância, poder, quero dourado. Eu já fiquei, mas eu quero dourado tipo ouro, Fernanda, para ser muito luxuoso. Daí eu já pensei, né? Quando o cliente fala luxo e dourado na mesma frase, já não funciona. Mas eu absorvi aquela informação que ele me deu, não falei nada naquele momento e fui montar a nossa reunião de alinhamento, que é onde eu trago referências, ideias e pontos para a gente debater antes da criação. Eu vou confessar aqui para vocês que eu tenho uma certa aversão a esses tipos de logotipos que imitam esse efeito do dourado e tudo mais no ambiente digital, tá? Para mim, essa questão não funciona, não fica legal, a menos ali que o logotipo seja aplicado em uma textura, como se fosse um mock-up mesmo. Aí acho que até funciona, tá? Mas o logotipo ali, tipo, num fundo branco, com esse gradiente, imitando o dourado, não sei, pra mim me passa a ideia de algo ultrapassado,
e até brega, tá? Então, minha opinião, tá? Eu sei que tem muita gente que faz nesse formato, tem muita gente que gosta, mas eu tô trazendo o meu ponto de vista aqui. E no caso dos meus clientes, quando eles solicitam isso, eu faço questão de explicar a diferença do dourado, porque como eu mostrei pra vocês, às vezes eles pedem um dourado e estão imaginando aquele tipo de acabamento, quando na verdade o efeito que a gente consegue chegar com os gradientes para o ambiente digital é aquele outro que eu mostrei para vocês. Então eu sempre gosto de deixar claro e explicar para o cliente para que ele veja essas diferenças. Então eu deixei para explicar para esse meu cliente nesse material de alinhamento que eu monto. Então trouxe todos os pontos lá sobre o briefing dele e chegou o momento de falar sobre o dourado. E uma das coisas que ele comentou comigo lá, falando que era marca de luxo mesmo, ele deu alguns exemplos. Então ele falou assim, Ferrari é um exemplo assim para mim que eu gosto muito, uma marca de luxo, Lamborghini. Então ele citou algumas marcas, tá? E o que eu fiz para poder exemplificar, para trazer exemplos para ele, para que ele pudesse entender essa questão do dourado? Eu trouxe nessa minha apresentação alguns slides, o primeiro deles ali explicando sobre esse efeito que a gente tenta simular para o ambiente digital usando gradientes, e botei alguns exemplos ali, algumas referências que eu achei na internet dessa simulação desse efeito dourado, como que ele fica. E também trouxe a minha percepção como profissional, que acaba deixando a cor achatada, apagada, acaba transmitindo o inverso do luxo, né? Acaba passando a ideia de algo mais ultrapassado, mais antigo, não tão atual. Então eu trouxe esse ponto de vista e no slide seguinte eu trouxe ali as ideias, as referências sobre o acabamento, sobre a aplicação ali do foil, do hot stamping, mas para o ambiente físico, para as partes ali de papelaria, embalagens e tudo mais. E além disso, eu aproveitei para trazer para ele alguns exemplos e referências que ele tinha mencionado comigo, como por exemplo, as marcas de luxo. Então eu fui pesquisar algumas marcas de luxo, principalmente a Lamborghini, que ele tinha comentado comigo, e identifiquei o seguinte: as marcas de luxo que elas têm o dourado, que elas trabalham o dourado, muitas vezes no ambiente digital, nas próprias redes sociais, no site da marca, eles não usam esse efeito de gradiente simulando, imitando o dourado. Eles usam a versão da marca em preto e branco ou nas cores da marca mesmo. Então, por exemplo, no site da Lamborghini, quando você entra na página principal, eles apresentam um novo logotipo que foi desenvolvido. Mas é só nesse espaço, porque esse novo logo deles tem esse efeito, essa simulação aí de gradientes para meio que lembrar o dourado, tá? Mas é só nessa parte, porque no ícone do site, em todas as outras partes do site, no LinkedIn, no Instagram, a marca usa o ícone em preto e branco. E também trouxe outros exemplos ali de marcas de luxo. E o que acontece é que as marcas de luxo, elas acabam deixando para usar o dourado no ambiente físico, ou no próprio produto, ou nas papelarias, nas embalagens, nos locais onde a gente consiga enxergar realmente esse efeito, consiga realmente enxergar a elegância, o luxo, o poder, e não no ambiente digital em que a gente faz algo que simula ali o dourado, mas acaba deixando um pouco apagado. E basicamente o que eu falei para ele nessa explicação foi o seguinte: independente das cores que a gente for usar aqui na sua identidade visual, para o seu caso, para a papelaria, para o ambiente físico, a gente consegue sim aplicar na fachada, porque ele queria muito colocar o logotipo na fachada em dourado. Falei, a gente consegue sim, um logotipo em dourado, escovado, ia ficar lindo, perfeito. Na papelaria, nos cartões de visita, na loja, nos copinhos que ele tem dentro da loja ali personalizados, a gente pode sim aplicar com hot stamping, com esses efeitos de acabamento, que a gente consegue essa sofisticação. Agora, minha sugestão para o ambiente digital é manter as cores da identidade visual de uma forma estratégica, para a gente não perder a nossa elegância e a nossa sofisticação. E aí, trazendo esses exemplos, essas referências, falando das marcas de luxo, ele conseguiu compreender aquilo que eu queria dizer. E ele conseguiu entender que, independente da cor da identidade visual dele, no caso dele, tá? Que é luxo, elegância, em que a gente vai trabalhar o equilíbrio ali das formas, as cores também vão ser mais neutras, o dourado sim cabe nesses aspectos, lá na fachada, no cartão de visitas. Ele até me questionou, mas não vai ficar estranho nas redes sociais eu estar usando algumas cores e quando a pessoa vier aqui na loja vai estar o dourado, a gente vai estar fazendo uso dourado? Eu falei que não. Por quê? Porque a marca dele quer transmitir elegância, sofisticação, exclusividade, modernidade. Se fosse uma marca que tivesse uma pegada mais criativa, divertida, irreverente e as cores da
da marca fossem mais coloridas, vibrantes e diferentonas, no ambiente digital, ficaria muito difícil do cliente assimilar quando fosse para o ambiente físico e visse o dourado. Então, para esse caso, nessas cores que a gente ia trabalhar, todas essas referências aí faziam sentido para a gente trabalhar o dourado no ambiente físico, tá? Só para vocês entenderem aí um pouquinho também, porque isso também foi uma dúvida do cliente, pode ser uma dúvida de outras pessoas. Não é que esse dourado, esse tipo de acabamento vai funcionar para todas as marcas, pode ser que não. Nesse caso dele, sim. Então, como deu para perceber aí, eu trouxe para o meu cliente informações e também trouxe a minha opinião como profissional, tá? E essa é a nossa parte, é o que a gente tem que fazer. Porque às vezes o cliente imagina uma coisa e você vai entregar outra. Ele imagina, de repente, que aquele efeito que você chegou ali usando os gradientes, quando ele for mandar imprimir o cartão de visitas, as embalagens, for mandar fazer toda a parte da papelaria da loja dele, da empresa dele, ele vai perceber que não vai ficar com aquele acabamento dourado, lindo, bonito, todo brilhoso que ele estava imaginando. Então, minha sugestão, quando o cliente chega solicitando o dourado, quer fazer uso do dourado, é realmente mostrar para ele essas diferenças e sugerir que no ambiente digital a gente use os tons neutros, as cores que foram feitas ali para a marca dele, e no ambiente físico aí sim a gente consiga fazer esse acabamento de alta qualidade para trazer esse brilho do dourado. Mas agora, me conta aqui nos comentários se você já passou trabalho para explicar para o cliente essa questão do dourado. E é claro, se você curtiu as dicas e tudo que eu falei aqui nesse vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal para não ficar de fora dos próximos conteúdos que eu vou trazer. Foi isso pro vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!